Isso aí, bom dia, Paula, toda a família Canção Nova. A gente está nessa expectativa para o dia 9 de fevereiro, missa de posse da paróquia Santa Cândida aqui no Ipiranga, na capital paulista. A gente está ao vivo do estúdio da Canção Nova aqui na capital paulista. É hora de ficar informado, agora são 9 horas e 23 minutos. Hoje, quarta-feira, dia de catequese, o Papa Francisco afirmou que é livre quem tem o poder da humildade. Daqui a pouquinho a gente vai então conversar com a Lísia Costa sobre a catequese. E aqui no estúdio, olha só, a gente recebe um convidado muito especial, o Dr. Roque Savioli. A gente vai conversar sobre o coronavírus, assunto sério que tem preocupado muita gente. De fato, o vírus já provocou quase 500 mortes na China. E tem informação importante para os estudantes. Começam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. 70 mil contratos estão sendo ofertados. E a gente conversa com um economista, ele tem dicas para sair da dívida. CN Notícias está começando. O Papa Francisco afirmou hoje que é livre quem tem o poder da humildade. Foi durante a catequese desta quarta-feira no Vaticano. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Lísia Costa. Bom dia a todos. A catequese de hoje, o Papa Francisco, mais uma vez, a realizou dentro da Sala Paulo VI, porque por aqui as temperaturas ainda estão bem baixas. Para proteger os peregrinos que vêm participar deste momento com o Pontífice, ele abre as portas da Sala Paulo VI e os recebe ali. E hoje o Papa deu continuidade ao ciclo de reflexões que ele começou na última semana sobre as bem-aventuranças. Hoje falou sobre a primeira, bem-aventurados os pobres em espírito, porque destes é o reino dos céus. Destacou que Mateus não falou apenas pobres, mas pobres em espírito, justamente para dizer que não é uma questão material de dinheiro, mas sim uma questão de condição. Todos nós temos essa condição de dependentes de Deus, dependentes da ajuda, da providência do Pai. E o Papa Francisco destacou que isso vai muito contra aquilo que é ensinado hoje, porque as pessoas querem justamente a autossuficiência, querem se realizar sozinhos. Mas o Papa recordou que por mais que façamos muitas coisas, vamos sempre nos encontrar incompletos. E destacou que as pessoas orgulhosas sabem disso, mas têm dificuldade de pedir perdão e de se admitir frágil. E o Papa ensinou que não é uma questão de nos tornarmos pobres em espírito, mas de nos reconhecermos nessa que é a nossa condição. E citou o exemplo de grandes poderosos desse mundo que desfrutam de suas riquezas, de seus poderes, mas depois do tempo do governo e da fama passa. Até os impérios passam, o único que fica é o reino dos céus. E falou que Jesus foi o único que de verdade foi potente, porque no seu reino não fez a sua vontade, mas deu a sua vida para a salvação da humanidade. O conteúdo dessa catequese completa está disponível no nosso site noticias.cançãonova.com. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia. Agora a gente muda de assunto, porque até agora mais de 24 mil casos de pessoas infectadas pelo coronavírus foram confirmados em vários países. O número de mortes subiu para 492. Também hoje, 10 pessoas deram resultado positivo para o vírus em um navio de cruzeiro colocado em quarentena no Japão. Ontem, o governo chinês reconheceu que houve falha na resposta à epidemia e admitiu a necessidade de melhorar o gerenciamento do sistema de saúde de emergência no país. E os brasileiros que estão na China devem chegar aqui no Brasil no sábado e cumprir quarentena em Anápolis. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou nesta terça-feira que o grupo de brasileiros que está na região de Wuhan, na China, deve chegar ao Brasil na manhã de sábado. Eles serão repatriados em 2 aviões reservas da frota presidencial. A quarentena será cumprida em Anápolis, Goiás, e quem apresentar qualquer sintoma da infecção será levado ao Hospital das Forças Armadas em Brasília para avaliação médica. De acordo com o ministro, o avião fretado parte hoje ao meio-dia da base aérea de Brasília. A aeronave deve chegar à China na madrugada de sexta e ainda não está definido o tempo necessário para a inspeção e embarque dos brasileiros. E o Brasil investiga 14 casos suspeitos do novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, nenhuma infecção foi confirmada. Desde o início do monitoramento do Ministério da Saúde, 13 suspeitas foram descartadas. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que prevê regras para quarentena e medidas de enfrentamento ao coronavírus. O texto segue agora para o Senado.
E por conta do avanço do coronavírus, chineses que moram aqui no Brasil estão realizando uma campanha de arrecadação de máscaras, recursos financeiros e outros itens hospitalares para enviar aos moradores de Wuhan, centro da epidemia. Na sede da Câmara de Comércio Brasil-China, chineses estão empenhados em organizar documentos e notas fiscais das doações. O objetivo da campanha é enviar itens hospitalares de primeira necessidade, como máscaras descartáveis, macacões e óculos de proteção, utilizados por profissionais de saúde. São itens mais urgentes, de acordo com o governo chinês. 55 associações da colônia chinesa de vários estados do país estão mobilizadas. As doações em recursos financeiros já somam R$1 milhão. Com esse valor, os organizadores pretendem comprar 4 milhões de máscaras cirúrgicas. E tudo isso já tem destino certo. Nesta outra sala aqui, já tem a indicação de para onde que vão os produtos comprados. Para Hubei, província chinesa onde fica a cidade de Wuhan, epicentro do coronavírus. Olha só o tamanho da solidariedade. 200 mil máscaras cirúrgicas já chegaram. Os responsáveis estão em contato com as companhias aéreas e também com o governo brasileiro para viabilizar o envio o mais rápido possível. Inclusive, acompanhando o noticiário de que o nosso Ministério da Saúde vai mandar um avião da FAB, se esse avião da FAB, quando vai para a China, como vai vazio, se puder levar nosso suprimento, o povo agradece muito. Wuhan vem recebendo suprimentos de prevenção e controle de várias partes do mundo. O Vaticano enviou 700 mil máscaras. 11 países já enviaram ajuda humanitária à China. A parte do Brasil deve chegar pelo esforço dos 300 mil chineses que vivem aqui. Essa campanha nossa não é só porque nós somos chineses ou conterrâneos, nós que estamos sofrendo naquela cidade, né? Tem muitos países, amigos lá pelo mundo afora, que tomam uma iniciativa própria de poder ajudar, oferecer ajuda, oferecendo material hospitalar para a própria China. Então nós, como também descendentes de chinês, por que nós não falamos isso? Na reportagem a gente viu aí que a comunidade chinesa queria enviar as doações o mais breve possível a Wuhan e isso, graças a Deus, já está acontecendo. Os caminhões já foram carregados e seguiram para o aeroporto de Guarulhos. Uma parte do material está sendo enviada hoje em remessa internacional por uma transportadora. O restante deve ser levado amanhã pela companhia aérea Air China. E a seguir, a gente conversa então com o economista Roberto Vermati, que fala sobre a maneira como juros mais baixos podem elevar o endividamento das famílias. E agora você fica aqui com imagens ao vivo da capital paulista, tempo nublado, com a mínima de 20 e a máxima 28 graus para hoje. É mais chuva que vem. CN Notícias, edição da manhã está de volta. Vamos ver então as manchetes de alguns jornais estrangeiros. O The New York Times diz: um Trump encorajado defende a reeleição, reivindica o fim do declínio americano e evita mencionar o impeachment. O britânico The Telegraph também destaca o processo eleitoral nos Estados Unidos. Nancy Pelosi rasga discurso do Estado da União de Donald Trump e as tensões aumentaram depois que o presidente norte-americano se recusou a apertar sua mão antes de entregar seu discurso anual ao Congresso. E a manchete do francês Le Figaro é: Xi Jinping intensifica a censura na China contra coronavírus. O presidente chinês pediu um aumento da censura. Essa pressão demonstra insegurança do regime, enquanto a epidemia continua devastando o Hubei, apesar das medidas espetaculares das autoridades. Bom, agora a gente vai receber aqui no nosso estúdio o Dr. Roque Savioli. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia. O senhor é cardiologista, né? Sim, bom dia. Vai conversar com a gente. Cardiogeriatra. Aí. E é conhecido de toda a família Canção Nova já, né, doutor? Já há muito hoje tempo. A gente veio falar de um assunto importante, sério, que está preocupando muita gente. Mas, doutor, o coronavírus, as pessoas que estão acompanhando agora, é motivo para alarmar? Como que é a situação? Não precisa toda essa preocupação, sabe, esse desespero, essa correria toda. Você vê, tem gente que não come comida chinesa, tem gente que não entra em loja, não tem nada a ver.
Existe uma preocupação muito grande que isso realmente pode vir para cá. Porque para você pegar a doença, você tem que ter contato com um sujeito que já está doente, ou você está vindo da China, exatamente naquela região que está lá. O coronavírus é uma coisa antiga já, desde 1960 se conhece. Já existia, teve uma epidemia de doença, né, com dromedários. Ele é transmitido do morcego, do sangue do morcego. Agora, esse novo, que foi descrito em 2019, 31 de dezembro de 2019, que foi descrito esse vírus. Então, é uma coisa importante. Na Europa, a preocupação é muito grande. Eu volto agora de lá. Realmente é muito grande a preocupação, muito mais do que aqui. Lá porque já tem 27... tem lá também. Não, e tem 27 países que já têm essa doença. Então, a preocupação no Brasil existe. A própria Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, está tomando as providências necessárias. Olha, o que você tem que fazer para prevenir? Isso, conta aí para a gente. Lavar as mãos. Isso é o mais importante, sabe? Esse negócio de ficar usando máscara, não precisa. O coronavírus dá um sintoma de uma gripe um pouco mais forte. Febre alta, sabe? Tosse e, eventualmente, em pouquíssimos casos, pode evoluir para aquela síndrome de respiratória aguda, que é uma coisa mais grave. Pneumonia e tudo mais. As pessoas de mais idade têm que tomar muito mais cuidado, não só pelo coronavírus, né? Pela própria influenza, né? Então tem que se alimentar bem, tem que tomar muito líquido e tem que lavar as mãos, isso é importante. E evitar contato, sabe, se a pessoa veio da China, evidentemente que o Brasil já está tomando essas providências, né? Que assim, pessoas que chegaram da China até 14 dias, então, eles já estão ficando em quarentena. Então, a gente não tem que se preocupar tanto, mas ficar esperto, porque seguramente esse vírus vai chegar para a gente aqui, é óbvio que vai. Tá bem, doutor, eu agradeço o senhor, né, por ter vindo aqui falar com o nosso público e deixar o pessoal mais calmo e com as medidas necessárias. Sim, claro, né, doutor? Tem que ficar atento. Não só por causa dele, né? Por causa da influenza, por causa de outros vírus que vêm por aí. Tá joia, doutor. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, bem-vindo sempre, viu? Então, um bom dia para vocês. Obrigado. Olha só, nesta semana, autoridades e instituições de saúde chamam atenção para a importância da prevenção do câncer. O Dia Mundial, celebrado ontem, serviu como um alerta sobre o assunto. A prevenção é a principal forma de evitar a doença. Um câncer detectado logo no início tem boas chances de cura sem gerar riscos ao paciente. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Evandro Sec. Doutor, como a prevenção pode ser feita? A prevenção primária é feita através de mudanças no estilo de vida. A adoção de um estilo de vida mais saudável, atividades físicas, evitar o cigarro, evitar a ingestão de álcool, melhorar a alimentação, incluir mais grãos, verduras, legumes, evitar ultraprocessados, diminuir carne vermelha, enfim. São medidas genéricas. A prevenção, a partir de visitas médicas, também é importante em alguns tipos de câncer. Por exemplo, próstata no homem e mama e útero na mulher. Daí os meses de novembro azul, próstata e outubro rosa para mama. Quais são os tipos de câncer mais comuns? O mais comum em ambos os sexos é o câncer de pele, não melanoma. Por gênero, na mulher é o câncer de mama e no homem é o câncer de próstata. E daí em diante eles vêm o câncer coloretal, intestinal, estômago, intestino, esôfago, linfoma, tireoide, pulmão. A OMS tem uma meta para diminuir os óbitos a um prazo relativamente curto. O senhor acredita que isso pode ser alcançado pela saúde mundial? Eu acredito que seja factível, sim, porque muitos casos a gente perde por demora no diagnóstico ou no referenciamento ao médico especialista. Se você encurta esse tempo, você aumenta com certeza as chances de cura. E a meta da OMS de 25% é alcançável. Nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos. Ok, doutor. Obrigada pela entrevista. Fernanda Ribeiro para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Valeu, Fernanda. E a seguir, começam hoje as inscrições para o FIES, o financiamento estudantil. E a gente vai saber também como fica o clima em todo o país, se essa chuvarada continua aqui no Sudeste.
CN Notícias de volta, agora para dar dicas de economia. Olha só, o comprometimento mensal da renda familiar com dívidas está em alta, segundo dados do Banco Central. A gente vai conversar agora então com o economista Roberto Vertamati. Ele explica para nós a que se deve este aumento, né, Roberto? Bom dia, seja bem-vindo ao Canção Nova Notícias. O que está causando, Roberto, esse endividamento das famílias, hein? Bom dia. Rodrigo, bom dia ao pessoal da Canção Nova. Realmente, a pequena melhora que nós já estamos sentindo na economia anima o pessoal a consumir mais. É bem verdade que os índices de endividamento da família brasileira é grande e aumentou, sim, conforme o Banco Central, nesse final de ano, começo de ano, por isso que eu expliquei para você, uma certa melhora na economia, isso anima as pessoas a consumir. E uma outra questão também importante é que a renda do brasileiro médio ainda não subiu o suficiente, então ela acaba se endividando mais para cumprir com aquilo que ela quer fazer de consumo e etc. Certo. Ô, Roberto, então quais as dicas aí o senhor poderia dar para melhorar o poder de compra das famílias? Uma questão importante que nós tenhamos consciência, os juros, na média, caíram um pouco, sim, no Brasil, mas ainda estão muito altos. Muito cuidado com o endividamento no cartão de crédito. Aliás, o cartão de crédito é o maior volume nessa dívida que subiu, é o maior volume, então muito cuidado, porque a inadimplência no cartão de crédito significam juros aí, hoje, próximo de 300%. Então essa é uma dica importante, cuidado na administração do cartão de crédito. Outra dica importante, não consuma porque ouviu uma notícia, não, esse produto está barato e consuma, você nem precisa às vezes e consome. Essa é uma outra questão importante. Não consuma aquilo que você não precisa, analise antes. E, em terceiro, uma dívida, eu diria para você que uma dívida boa é uma dívida quitada. O que eu quero dizer com isso? É muito melhor você planejar, ajuntar o dinheiro e depois consumir. Com o dinheiro no bolso, você vai conseguir descontos interessantes naquilo que você precisar consumir. Tá joia, Roberto. Um bom dia para você, seja sempre bem-vindo aqui, tá bom? Bom trabalho. Grande abraço. Falou, abração. Bom, fica aí as dicas então, olha só. Atenção com o cartão de crédito, não comprar o que não precisa e o planejamento sempre, né? A gente vai agora conversar com o André Cunha. Olha só, cidadãos que tiveram título de eleitor cancelado têm até 3 meses para regularizar a situação. E outro assunto é as inscrições para o FIES, é o Fundo de Financiamento Estudantil. É um programa de financiamento, né? Começam hoje as inscrições. Esses dois assuntos são a pauta para o André Cunha, que fala ao vivo com a gente. Bom dia, André. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo. Olha, são quase 2 milhões e meio de títulos cancelados. E aí o cidadão precisa, fazer essa solicitação novamente, né? Essa renovação do título, porque esses cidadãos deixaram de votar e justificaram a ausência nas últimas 3 eleições, por isso esses títulos foram cancelados. E para a Justiça Eleitoral, cada turno equivale a uma eleição. Para regularizar, o cidadão deve comparecer a um cartório eleitoral com um documento com foto e preencher o requerimento de alistamento eleitoral. Ainda tem que pagar uma multa, viu, Rodrigo, de R$ 3,51 por turno que o eleitor deixou de comparecer. Além de ficar impedido de votar, o cidadão que tem o título cancelado não pode fazer passaporte, não pode fazer matrícula em universidades públicas e também não pode tomar posse em cargos públicos, dentre outras restrições. Então tem aí esses 3 meses, como você disse, para fazer esta solicitação que vai até o dia 6 de maio. O outro assunto são as inscrições do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e também para o Programa de Financiamento Estudantil, o PFIES, que começam então nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Para fazer as inscrições, basta acessar o site do MEC, fies.mec.com.br, inserir o CPF, a data de nascimento e também o código de verificação que aparecerá
na tela. O requisito para fazer parte do FIES é não ter zerado a nota da redação e ter feito média acima de 450 pontos nas provas do Enem. Começam hoje as inscrições e vão até o dia 12 de fevereiro. Rodrigo. Falou, André. Obrigado, hein? Agora a gente vai conferir, então, como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Na região sul não chove no centro-leste do Rio Grande do Sul, incluindo a capital, Porto Alegre. Nas demais áreas, a chuva acontece em vários momentos do dia, intercalando com aberturas de sol. O tempo segue muito instável no sudeste. Tem previsão de chuva em vários momentos em todos os estados e não são descartadas pancadas mais fortes de chuva. E Minas Gerais deve receber grandes volumes de chuva, principalmente na Grande BH. No centro-oeste, o tempo fica bastante instável. Tem previsão de chuva para todos os estados e não se descarta o risco de chuva forte e rajadas de vento. A chuva será mais volumosa em Goiás e no Distrito Federal. No norte do país, não chove entre Roraima e o norte do Amazonas. A chuva deve ser mais volumosa, principalmente no sul do Pará e no Tocantins. Nas demais áreas, faz sol e esquenta, podendo chover a qualquer hora do dia. Entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte, a chuva é mais isolada e rápida. Nas demais áreas do Nordeste, a previsão é de tempo instável, com risco de chuva forte durante todo o dia. Bom, e antes de encerrar, um convite para quem está aqui na Grande São Paulo, venha participar hoje das atividades de evangelização da Canção Nova na capital. A programação na Catedral Nossa Senhora do Líbano, no bairro Liberdade, começa às 7 da noite com a adoração ao Santíssimo e a missa às 8 da noite. Assim a gente encerra esta edição do CN Notícias. Você acompanha agora o programa Manhã Viva. Vamos direto para a Cachoeira Paulista com a Renata Vasconcelos. A Renata tem dica boa hoje aí, né, Renata? Pra cá, né, gente? Desculpa aí. Renata tem dica boa para organizar a casa, né, Renata? Bom dia para você.